Olá, meu nome é Giancarlo Maita, sou fellow de segundo ano da Cardiologia Intervencionista aqui do INCOR. Olá a todos, eu sou Antônio Fernando, eu sou assistente do serviço de Cardiologia Intervencionista aqui do INCOR e um dos editores do site Triple Y. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Vamos falar de um assunto bastante interessante e desafiador na nossa prática clínica, né, Jean? Sim. Sobre a abordagem da oclusão crônica. Sabemos que na nossa prática diária, a oclusão crônica ele está nas principais revisões sobre o assunto, né, Jean? Está em torno de 15 a 20% dos casos. E houve uma mudança do paradigma da oclusão crônica nos últimos anos, que antes, quando via-se uma artéria fechada, deixava essa artéria para lá, já que fechou, mas hoje a gente viu que não é bem assim, estudos foram evoluindo durante o tempo, os devices foram evoluindo e os benefícios foram sendo melhor esclarecidos. E hoje é isso, os dados que nós temos que 15 a 20% dos casos da nossa prática clínica nós abordamos aí com uma oclusão crônica. Boa. E isso é bom porque atualmente, como o senhor falou, nas últimas 2 décadas, com a tecnologia, com novos devices, novos catéteres, microcatéteres e fios guias, a taxa de sucesso hoje em dia excede 85% até 90% dos pacientes nas mãos de operadores especialistas, né? Exatamente, Jean. Isso é importante o que você falou, que hoje tornar-se um centro com expertise na abordagem da oclusão crônica exige volume. Além de uma toolbox, de um kit de materiais dedicados, também um volume para o ganho da expertise da equipe local. E começando aqui com a definição, né? Vamos começar bem dessa definição, que é importante a gente entender, né, Jean? Como se define uma CTO ou uma oclusão total crônica? Tem um consenso publicado no ano 2023 e no 2021 também no Circulation sobre os critérios para falar sobre CTO. CTO se define como uma oclusão de uma artéria com um fluxo TIMI zero, tá? Que não tenha trombo no vaso, com presença de colaterais, né? E a evidência dessa oclusão é documentada com uma duração acima de 3 meses. Perfeito, Jean. Então, isso é muito importante, essa definição, que muitas vezes a gente lidar com esses casos, né, daquele paciente agudo, por exemplo, um infarto sem supra, e aquela oclusão que não retém contraste, na ausência de trombo, com uma circulação colateral bem estabelecida, né, torna-se o diagnóstico de uma oclusão crônica definitivo muito alto. Ou seja, esse vaso está ocluído assim, pelo menos, mais que 3 meses. 3 meses. E enquanto evidência, Antônio, o que você me comenta? Então, Jean, a gente sabe que ao longo da cronologia dos anos, a grande maioria dos estudos, das descrições e dos benefícios foram baseados em estudos observacionais. E esses estudos observacionais mostraram que houve benefício da recanalização de uma oclusão crônica, principalmente melhora de sintomas. Tem estudos mostrando melhora de estado depressivo, capacidade funcional, redução do risco de arritmia e até estudos mostrando a redução de mortalidade cardíaca. Mas, muito importante a gente ressaltar que são estudos observacionais, geradores de hipótese. Então, não tem nem 10 anos que vieram os estudos randomizados, né, para nos mostrar de forma mais concreta quais serão os reais benefícios. E esses estudos ainda são estudos promissores, os que já foram publicados, somando aproximadamente 2.000 pacientes. Esses estudos, existem diversos vieses na sua condução e que pode nos confundir na sua interpretação, mas o que é consenso entre eles, entre os trials, é que a abordagem da oclusão crônica melhorou principalmente qualidade de vida, capacidade funcional, né, melhora e sintomas. Então, hoje, de forma resumida, nós não podemos falar que a recanalização de uma oclusão crônica reduz mortalidade e o infarto. Perfeito. Então, em geral, para indicar uma angioplastia, uma CTO,
a gente vai ser baseado então nos sintomas, né? Se o paciente tem sintomas ou não tem sintomas. E o objetivo de angioplastia é, como você falou, melhorar a angina, os sintomas, melhorar a capacidade de funcionar, né? Por exemplo, se o paciente tem sintomas, né, e tem uma função ventricular normal, o paciente é indicado a angioplastia, CTO? Perfeito, Jean. Então, isso, resumidamente, igual você falou, se o paciente tem sintomas, que é uma das sintomas refratários, né, principalmente ao tratamento clínico, é uma das principais aí, indicações da recanalização de uma oclusão crônica. E agora, o grande desafio, principalmente, é no paciente assintomático. Isso. E se né? o paciente é assintomático, a gente tem duas opções, né? A gente avalia a função do ventrículo esquerdo. Se o paciente tem uma disfunção ventricular importante, a gente avalia o grau de isquemia ou viabilidade. Se o paciente tem viabilidade, então o paciente teria benefício de indicar uma angioplastia de CTO, né? Se não tem viabilidade, não tem uma isquemia acima de 10%, então pode ficar em tratamento clínico otimizado. E esses testes isquêmicos, principalmente relacionados com imagem associada, cintilografia, ecostress, e principalmente que vem ganhando força na nossa prática, é a ressonância. Então, continuando a nossa discussão, então, a principal indicação é a melhoria de sintomas, de capacidade funcional do nosso paciente. E o próximo item que gostaríamos de falar, que é uma parte fundamental na abordagem, é uma parte anatômica, né? É a parte, eu gostaria que o Jean perguntasse, Jean, como é que você está lá no segundo ano de fellow de cardiologia intervencionista, e me fala como que a gente faz essa angiografia para uma avaliação de uma oclusão crônica. Isso. Então, quando a gente vai avaliar uma oclusão crônica, a gente sabe que tem um vaso que está fechado, que tem um fluxo anterógrado, e tem colaterais que vêm do outro sistema. Por exemplo, se o sistema direito está fechado, vai receber colaterais do lado esquerdo e ao contrário, né? Como eu avalio uma CTO, eu vou ter que fazer dupla injeção, vou ter que cateterizar tanto a coronária direita como a coronária esquerda. Vocês estão vendo nesse exemplo que estou mostrando aqui, a gente tem que fazer nitroglicerina intercoronariana em baixa magnitude. Temos que injetar primeiro no vaso doador, depois de 1 ou 2 segundos temos que injetar no vaso de CTO. A gente tem que filmar até que o contraste desapareça. Perfeito, Jean. E essa coronariografia, esse diagnóstico, é fundamental que a gente gaste tempo, né? Que a gente gaste, porque isso que nós vamos encontrar nessa angiografia, nessa dupla injeção, que a gente fala nessa injeção simultânea, é que vai nos nortear no planejamento, né? E nos dará uma previsão de uma taxa de sucesso dessa oclusão crônica. Perfeito. Agora que a gente viu essa dupla injeção, eu queria perguntar para você como que avalio uma CTO. Então, neste exemplo que você colocou para nós, então a gente tem uma oclusão da coronária direita e ali nós temos 2 catéteres de forma simultânea. Então, com isso, lembrando a vocês que nós temos que pegar 2 acessos no paciente. Só que, então, essa injeção, como o Jean muito bem falou, quando a gente avalia a oclusão crônica, nós temos 4 elementos fundamentais em sua avaliação, que é o vaso proximal, junto com a capa proximal da CTO, o segmento de oclusão, o vaso distal e a capa distal da oclusão crônica e as colaterais. Vamos passar um pouquinho detalhado. O que eu tenho que avaliar nesse vaso proximal e nessa capa proximal? Se meu vaso é tortuoso, se a capa é ambígua. O que é capa ambígua, Jean? É aquela capa aquela capa proximal da oclusão que nós não sabemos aonde exatamente ela se encontra ou aonde que é o caminho do vaso. Isso acontece muito principalmente quando nós temos um ramo lateral saindo da capa proximal da oclusão crônica. Outro conceito interessante, Jean, é se a capa é tapered ou blunt. Se é tapered, é aquela capa proximal que ela tem tipo uma que a gente chama de ponta de lápis, né? Isso fala a favor que, apesar dessa oclusão, ainda tem um microcanal passando
ali no segmento de oclusão. E o outro conceito é blunt, que é uma capa proximal com uma interrupção mais abrupta. Isso fala a favor que é uma oclusão mais estabelecida, mais crônica, com maior tempo de existência. Você tem ramos laterais, como eu falei, que saem dessa capa proximal e se existe calcificação. Passando para o próximo tópico, o segmento de oclusão. Quanto mais longo esse segmento de oclusão, a gente tem um cutoff de 20 milímetros, mais desafiador é essa abordagem dessa oclusão. E se o curso, continuando o conceito de ambiguidade, se o curso da oclusão, se o segmento da oclusão ele é ambíguo ou não, se ele é tortuoso ou não, e se ele tem calcificação ou não. E progredindo com a oclusão, nós temos a capa distal, é onde essa oclusão termina. Esse ponto é geralmente onde que nós vemos aonde que a colateral enche o vaso retrógrado. E como é que é essa capa distal? Se ela é ambígua, se ela também, a gente pode classificá-la como tapered ou blunt, se ela é envolvida em uma bifurcação, ou se tem bastante doença no vaso distal. Porque a gente vê, às vezes, muitas vezes, aquela oclusão crônica, que pela colateral a gente avalia o vaso após a oclusão, é aquele vaso todo doente, né, com ateromatose difusa, que é um critério que a gente tem que utilizar para realmente ser a benefício ou não da gente restabelecer esse fluxo. E complementando aqui com o quarto critério da oclusão crônica, dos 4 princípios fundamentais, que é a colateral. E as colaterais, então, é um passo, né, fundamental na nossa avaliação, porque ela pode ser via septais, via vasos epicárticos ou via também um enxerto. Entre essas 3, Jean, cita pra gente como que se avalia direitinho, como que você vê qual que é mais difícil, qual que é mais tranquila, qual que é o maior desafio de usar cada tipo de colateral. Tá. Então, como você falou, tem 3 tipos de colaterais, o enxerto, que é o bypass, as colaterais septais e as colaterais epicárdicas. Então, a gente avalia em 4 pontos importantes, segundo a tortuosidade do vaso, segundo o risco de perfuração, segundo a dificuldade do fio guia navegar pela colateral e se essa colateral é factível ou não de dilatar com algum balão, né, algum dispositivo. Então, enquanto a tortuosidade, o bypass geralmente não tem muita tortuosidade, quem mais tortuosidade tem é a colateral epicárdica, né? O risco de perfuração, quem tem maior risco de perfuração são as colaterais epicárdicas, menor os que são por enxerto. Porque elas são muito tortuosas, né? Isso. A gente chama até às vezes, daquele aspecto de fio de telefone. Uhum. E, então, resumidamente, o enxerto cirúrgico, né, é uma das vias mais seguras que nós temos se a abordagem dessa oclusão crônica for via colateral. Isso. Perfeito. E, por outro lado, as colaterais epicárdicas são as que têm maior dificuldade, né? Pela tortuosidade, pelo risco de perfuração e pela navegabilidade. Perfeito. O uso da angiotomografia na avaliação de uma CTO é muito importante. Atualmente tem scores que avaliam, junto com o JCTO, o score que a gente vai falar depois, serve para ver o grau de calcificação, o comprimento da oclusão e também ajuda para avaliar as projeções ótimas na angiografia para poder abordar essa CTO durante a angioplastia. Exatamente, Jean. Acho que a angiotomografia vem, ao longo dos anos, crescendo bastante a sua utilidade e a sua indicação como planejamento, né, no planejamento da abordagem dessa oclusão. Uhum. E agora, vamos abordar, né, já indicamos, já sabemos dos desafios, já fizemos a nossa angiografia, já avaliamos os 4 elementos fundamentais da oclusão crônica e podemos colocar todos essas informações coletadas em scores que nos dará informação sobre a dificuldade, a taxa de sucesso da abordagem dessa oclusão. Você pode nos falar desses scores, Jean, por favor? O score mais conhecido, o JCTO score, é um score elaborado no Japão, tá? Foi incluído
494 pacientes com CTO, e eles avaliaram a taxa de sucesso do CTO em 30 minutos. Tá? Eles incluíram 5 variáveis, as quais são a primeira, como o senhor falou, o término do CTO, da capa proximal, se é implant, se é tapered, esse dá 1 ponto, se for tapered, se for blunt. Exato. A outra é a presença de calcificação, se tem calcificação importante, já é mais 1 grau de dificuldade. A angulação acima de 45 graus soma mais 1 ponto. Né? O segmento de oclusão acima de 20 milímetros soma mais 1 ponto. E se o paciente já teve tentativa prévia, soma mais 1 ponto. Então, nesse estudo que eles mostraram, eles têm uma correlação em quanto à taxa de sucesso em 30 minutos. Se for zero, ou puntagem 0, vai 80% de sucesso. Se for 1 ponto, vai 66%. Se for 2 pontos, vai diminuindo a 40% e assim progressivamente. Então, acima de 2, né, Jean, a gente já começa a ter um grau de dificuldade maior com a abordagem da oclusão crônica. Exatamente. Existem outros, então esse critério de HTO é importante, que são critérios angiográficos, né? E entra como 5º elemento a nova tentativa. Existem outros scores que, além de critérios angiográficos e anatômicos, entram critérios clínicos, tá? Que nós não vamos comentar aqui devido à extensão, né, das informações. Agora que a gente já falou sobre a definição, as indicações de CTO, como planejar uma CTO, é uma pergunta que todo mundo tem: como é que eu trato uma CTO? Aí você me poderia fazer uma... Jean, essa pergunta, né, a pergunta de milhões. Então, fazendo todo o planejamento prévio, nós vamos, né, fazer o nosso brainstorm, nós vamos fazendo quadro no papel, qual que seria... Existe basicamente quatro técnicas para a gente abordar e nós vamos ter que fazer qual é a nossa primeira opção. Dando errado essa primeira opção, qual será a segunda, a terceira e a quarta. Então isso é muito importante a gente já partir com isso em mente e planejado antes do início do procedimento. Sabemos que existem técnicas anterógradas, onde a gente começa pelo vaso que está ocluído, e técnicas retrógradas, onde a gente vai tentar a recanalização do vaso pela vasodoador. Nesse caso, onde nós falamos que utilizamos as vias colaterais. Então, as técnicas existe uma técnica que é a técnica que que a gente tende a começar, todo operador tende a começar, que é uma técnica que quando você recorre para ela, é uma CTO um pouco menos complexa, né, que é a técnica anterógrada de escalonamento de fios. Essa técnica, ela é que a gente busca entrar no segmento de oclusão, na oclusão crônica, no intraplaca, né, no segmento verdadeiro, e sair desse segmento de oclusão também no segmento do intravaso. Então é uma técnica, geralmente é uma técnica que a gente aborda como uma técnica inicial, mas a gente escolhe ela muito quando a gente identifica a presença de microcanal, tanto pela angiografia quanto pela angiotomografia. Uma segunda técnica, e escalonamento de fios que eu falei, que a gente começa na luz verdadeira e termina na luz na luz do vaso, ela pode ser feita de forma retrógrada também, onde a gente vem pelo vaso doador e através do vaso da oclusão, a gente entra pela luz do vaso e tenta sair na própria luz do vaso. Tá? E a segunda técnica são as técnicas que abordam dissecção. Explica pra gente, Jean, como que você vê essa técnica? A técnica de dissecção e reentrada, tá? A gente tem também 2 vias, né? Tanto via anterógrada ou via retrógrada. O que significa dissecar? Né? A gente vai com um fio, e uma dissecção uma dissecção programada, uma dissecção que você vai planejando. Perfeito. Dissecar o vaso, entrar por extra placa e posteriormente entrar na luz verdadeira do segmento distal. Perfeito, Jean. Então a gente planeja isso muito quando a gente vê que aquele segmento de oclusão é muito difícil de passar o material, como por exemplo um vaso muito calcificado. Então essa dissecção é importante a gente ressaltar que é uma dissecção
controlada, com materiais dedicados e específicos para isso. E a gente vai passar esse segmento de oclusão e voltar para a luz verdadeira após ultrapassar o segmento de oclusão. E para fazer isso, um passo fundamental, né, que nós temos na nossa toolbox para abordagem da oclusão crônica são fios dedicados para isso, fio guia dedicado de angioplastia para isso. Exato. Então, os fios, hoje existe uma gama enorme, a gente está tendo o benefício de chegar bastante opções para a gente no nosso dia a dia, e a gente ter essa variabilidade e esse recurso. E por que é importante o fio? Porque o fio tem sua característica, cada fio tem uma característica, que ele pode ser mais hidrofílico, e esses fios podem envolver uma capa de polímero, que torna ele com alta lubricidade, ou seja, navega com mais facilidade pelo vaso. A desvantagem é que a gente perde um pouco a sensação tátil. E tem outros fios que não poliméricos, né, e mais para o lado hidrofóbico, que não navegam tão bem, mas a gente tem uma sensação tátil muito melhor. Então, cada um tem a sua indicação, e a gente, durante a abordagem da oclusão crônica, a gente vai trocando esses fios de acordo com cada etapa que a gente está nesta abordagem. Isso é muito importante que o senhor falou, porque quando a gente faz o wire escalation, ou escalação de fios guias, a gente chama de escalação porque a gente vai aumentando o peso da ponta do fio guia. Então a gente tem mais de 150 fio guias no mercado, tem fios que vão desde 0,5 gramas do peso de ponta até 20, 40 gramas, né, que são guias de perfuração. Então que a gente vai planejando quando vamos escalar durante o procedimento. Perfeito. E para a gente finalizar, né, Jean? Então temos da parte técnica da abordagem da oclusão crônica, e junto com a sua indicação, sabemos que a oclusão crônica, em suma, ela pode ser isolada ou ela pode ser associada muito no paciente multiarterial, como um dos vasos, e também naquele paciente com revascularização prévia. Então, um interessante artigo de revisão publicado no Eurointervention, agora em 2024, né, traz essa linha de raciocínio, né, nesses cenários, e trazendo assim, quase todos os casos é importante a gente discutir com o ratinho bem estruturado no benefício da abordagem dessa oclusão crônica. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é desencorajar fazer uma oclusão crônica ad hoc. Ou seja, fiz um cateterismo, não sabia que tinha uma oclusão crônica, identifiquei uma oclusão crônica e quero abordá-la nesse mesmo momento. Isso, todos os consensos, né, eles falam a mesma língua em desencorajar nessa abordagem imediata. Então, esse paciente tem que ser discutido em Heart Team, tem que sempre associar, né, o risco cirúrgico, como STS, Euriscore, nível de fragilidade do nosso paciente, ver sintomas, ver prova isquêmica quando necessário e definir, ver o JCTO, né, entre outros algoritmos, tanto de sucesso, e não esquecer que temos também algoritmos de complicação, e para a gente balancear essas informações e chegar numa indicação mais segura de revascularizar ou não essa oclusão crônica. Muito obrigado pela discussão, né? E espero que os conceitos fiquem claros para vocês. Obrigado, Jean. Acho que foi bem proveitosa a nossa discussão, e é um tema bastante perspicaz a nossa prática clínica. É muito desafiador, principalmente para o intervencionista, e só tenho a agradecer aí a oportunidade do Triple I da gente estar podendo dividir essas informações com vocês. Tchau, tchau. Obrigado.